3 novas empresas vão entrar dentro da carteira do Ibovespa, só que tem uma que vai sair. Vou te falar quais são essas empresas e também vou te falar sobre por que isso acontece. Essa alteração já vai valer a partir de setembro agora, então é importante que você se mantenha atualizado. Além disso, nós vamos falar também nesse vídeo sobre a possível tributação dos dividendos. Esse assunto está cada vez mais frequente e o entendimento é de que em algum momento vai acontecer. A questão é em que modelo. Aí eu vou trazer para você o modelo que acontece lá nos Estados Unidos, porque pode ser que sirva como modelo aqui para o Brasil. E se realmente seguir como modelo aqui no Brasil, não vai ser muito ruim não. Eu vou te mostrar por quê. É claro que a tributação sobre dividendo deixa o investidor aqui no Brasil um pouco desanimado. Só que se acontecer como acontece lá nos Estados Unidos, vai ser muito menos preocupante do que você imagina. Primeiro falando sobre as empresas que vão entrar no Ibovespa no próximo mês agora, no início de setembro. A primeira é a Auren, negociada pelo código AURE3. A segunda empresa é a Caixa Seguridade, negociada pelo código CXSE3, e a terceira empresa é a Santos Brasil, negociada pelo código STBP3. Essa carteira teórica será válida de setembro até dezembro desse ano. Agora, tem uma empresa que vai se despedir do índice, e essa empresa é a Dexco, negociada pelo código DXCO3. Qual será a participação dessas empresas que vão entrar no Ibovespa agora? Bom, a Auren, a Caixa e a Santos Brasil vão ter participações respectivamente de 0,14%, 0,48% e 0,35%. Então é esse percentual que cada uma empresa vai ter dentro da carteira de Ibovespa. Quer dizer, menos de 1% cada uma. Só para você ter uma ideia, a Vale tem mais do que 11% de participação na carteira de Ibovespa. Hoje a carteira tem aproximadamente 83 empresas e essas mudanças foram confirmadas agora no dia 29. Como eu falei, a carteira nova, a carteira definitiva, vale a partir de 2 de setembro. Esse tipo de alteração é comum e geralmente acontece a cada 4 meses para poder incluir as empresas que atendem alguns critérios que a Bolsa considera indispensáveis para que uma empresa esteja ou que uma empresa não esteja listada nessa carteira teórica do Ibovespa. Quais são esses critérios? Bom, a liquidez é um dos critérios. Então essa carteira do Ibovespa é revisada com alguma frequência para garantir que as empresas que estão lá tenham bastante liquidez. Se uma determinada empresa deixa de ter um volume significativo de negociação, ela é uma candidata para sair. Ela pode ser removida do índice. Um outro critério também é a relevância de mercado. As empresas com maior capitalização de mercado, ou seja, valor total de ações em circulação, essas têm maior peso no índice e fica claro isso, a Vale e a Petrobras aí liderando em relação à composição do Ibovespa como as duas principais empresas. À medida que algumas empresas crescem e outras diminuem de valor, essa composição vai mudando. Por isso, novas empresas podem entrar e outras empresas também podem sair, por causa da relevância do mercado. Um outro motivo para determinar a entrada ou a saída de uma empresa do Ibovespa é a diversificação. Nesse caso, o objetivo é garantir que a carteira tenha uma boa representação de vários setores e segmentos, de diferentes setores da economia brasileira. Isso é bom porque garante que o Ibovespa seja um bom termômetro da economia brasileira de uma forma geral. Tem várias empresas, vários setores, então se torna automaticamente um bom termômetro. E o último e outro motivo para que uma empresa entre ou saia do Ibovespa são eventos corporativos, fusões, aquisições, deslistagem e vários outros eventos corporativos que podem definir se uma empresa vai sair do Ibovespa ou vai entrar. Eu vou colocar na tela agora a lista atualizada, que vai valer a partir do dia 2 de setembro, de todas as empresas que vão compor o Ibovespa. E aí você pode dar uma pausa a qualquer momento do vídeo aí para poder ver mais detalhes. São várias empresas. Além desse tema, um outro assunto que chamou a atenção nos sites e notícias sobre a Bolsa de Valores foi o crescimento de inflação diretamente relacionada a investimentos. Quando a inflação sobe, os juros também ficam mais caros e isso afeta a Bolsa de Valores de forma negativa. E quando a inflação baixa, os juros e o crédito ficam mais barato, afeta a Bolsa de Valores, na grande maioria das vezes, de forma positiva. Portanto, a alteração dos juros, diminuição dos juros, aumento de juros, é um assunto que está sempre sendo utilizado como bússola para investimentos. E o Boletim Focus, no dia 26 de agosto agora, indicou uma elevação na projeção do PIB do Brasil para 2024, que agora está em 2,43%. Além disso, o Boletim Focus também subiu a expectativa da inflação oficial, IPCA, para 4,25%. Aumento da inflação, o efeito rebote é aumento na taxa de juros, ou pelo menos uma paralisação na queda. Então é importante ficar atento aí nos próximos meses, aí a gente vai ver o que vai ser o resultado desse cenário aí. Se realmente a inflação vai subir, conforme a expectativa do Boletim
Boletim Focus. Isso certamente provocaria na sequência uma subida da taxa de juros para conter a inflação. E se não acontecer, pode ser que a taxa Selic continue caindo e quem sabe aí a gente consiga atingir o patamar de 9%, o número mágico que pode fazer os fundos imobiliários decolarem. Enquanto isso, é momento de comprar fundo imobiliário, aproveitando enquanto eles estão tímidos ainda. A taxa de juros está um pouquinho alta, fundos imobiliários competem diretamente com a taxa de juros, porque de um lado você tem uma taxa de juros alta com risco zero, e de um outro lado você tem ali os fundos imobiliários que entregam um pouquinho mais, mas com o risco de oscilação no mercado. Os fundos imobiliários começam a ficar mais interessantes e começam a ser comprados com mais frequência quando a taxa de juros baixa mais. E o número que é considerado mágico para isso acontecer é uma taxa de juros de 9%. Então, se a inflação não subir como prevê o Boletim Focus, pode ser que a taxa de juros continue caminhando para a direção de 9%, se não esse ano, no ano que vem. E aí sim a gente vai ver os fundos imobiliários decolarem, pode anotar aí. Além disso, uma notícia que circulou bastante essa semana foi a intervenção do Banco Central comprando dólar. Com a intenção de tornar o dólar menos volátil e segurar a subida do dólar, o Banco Central vendeu mais de 1,5 bilhão de dólares. Conforme eu falei, essa medida foi utilizada pelo Banco Central para poder conter a volatilidade do dólar ali e segurar o preço do dólar ali um pouquinho mais baixo, uma vez que nos últimos dias subiu bastante. Não é só isso também, uma outra notícia que repercutiu bastante foi as ações da Azul, que chegou a cair 24%. Será que é uma oportunidade? Me diz aí se você investe em ações da Azul. Bom, essa queda aconteceu por causa de um rumor de que ela estaria entrando em recuperação judicial, ou sobre uma potencial recuperação judicial nos Estados Unidos. Bom, a empresa negou, ela já deu uma recuperadinha aí, me diga aí se você investe na Azul e se está preocupado com essa possível aí, potencial recuperação judicial. É claro que ninguém quer ter uma empresa que vira aí uma loja americana, né? O que aconteceu com a loja Americanas? Depois da recuperação judicial, uma queda enorme que se acentuou. Agora, para finalizar o vídeo de hoje, uma sexta-feira que de alguma forma traz um compilado do que aconteceu na semana, vamos falar sobre o impacto da tributação dos dividendos para o investidor. Bom, quando se fala muito sobre o assunto, parece ser inevitável que isso vai acontecer, principalmente porque esse tema da reforma tributária está em andamento, esse assunto tramita no Congresso Nacional e como é mais uma coisa para poder arrecadar e atrapalhar a vida dos brasileiros, então praticamente é certo de acontecer, porque tudo que sai de lá da política sai para atrapalhar a vida do brasileiro, para aumentar o tempo de contribuição no INSS, para diminuir a aposentadoria, para taxar mais. Então tudo indica que essa tributação sobre os dividendos vai acontecer. A gente não sabe quando, a partir de quanto e principalmente quem vai atingir. Por quê? Aí que entra aí uma luz no fim do túnel. Nos Estados Unidos existe uma isenção. Nos Estados Unidos os dividendos são classificados em dois tipos, os dividendos qualificados e não qualificados. Os dividendos qualificados são pagos por empresas nos Estados Unidos ou por empresas estrangeiras que atendem alguns critérios. Nesse caso, os dividendos qualificados, eles têm uma tributação mais baixa, muito parecido com o que é praticado para o ganho de capital no longo prazo. Já os dividendos ordinários são aqueles dividendos que não se classificam como os dividendos qualificados. E aí, nesse caso, eles são tributados um pouquinho mais alto como renda ordinária. Agora, qual é a alíquota de imposto para esses dividendos qualificados? Por exemplo, fazendo uma comparação aqui no Brasil, das empresas que pagam dividendos, aqui as boas pagadoras de dividendos no Brasil. Bom, a tributação é de 0%. Olha só, como é que funciona lá nos Estados Unidos e que pode ser aí um modelo adotado aí pelo Brasil. Vamos ver, né? Tomara. 0% para indivíduos que têm renda tributável de até 44 mil dólares, solteiros, ou 89.250 dólares para casados, para as pessoas que fazem a declaração do imposto de renda em conjunto. E os dividendos são tributados em 15% somente para indivíduos que têm renda tributável acima de 44 mil dólares. Então significa o seguinte, que se você investe na Bolsa de Valores e é uma pessoa simples, ainda não é uma pessoa rica, não tem um alto salário, você não pagaria imposto. Então teria imposto sobre os dividendos, mas não para você, que recebe até 44 mil dólares, nesse caso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil pode ser adotado algo semelhante. 44 mil dólares é aproximadamente 248 mil reais por ano, que dá aproximadamente 20 mil reais por mês. Então imagine o seguinte, se for praticada a mesma coisa que é praticado lá nos Estados Unidos, mesmo que o dividendo seja tributado, o dividendo recebido por ações seja tributado, se a tua renda mensal é abaixo de 20 mil reais, você não seria tributado. Então esse é um modelo que me parece ser bastante injusto, porque aquelas pessoas que têm um salário menor terão alguma vantagem para poder construir patrimônio. Mesmo que aqui no Brasil seja um valor menor, por exemplo, eles adotem esse mesmo modelo, mas considerem valores de
a partir de 15 mil, poxa, muitos brasileiros ganham menos que 15 mil. Então isso beneficiaria muitos investidores hoje na Bolsa. Então lá nos Estados Unidos, mais uma vez, lembrando como funciona lá, para quem ganha o equivalente a 20 mil reais, mesmo já valendo tributação sobre os dividendos, essas pessoas não pagam. É importante dizer que isso não se aplica para investidores estrangeiros. Então, por exemplo, você que é brasileiro, investe lá nos Estados Unidos, essa isenção não vale para você. É só para o americano, que recebe dividendos de empresas americanas. Então a gente está fazendo ali um paralelo com o que pode ser praticado aqui no Brasil. O investidor estrangeiro investe aqui em empresas que pagam dividendos, ele vai pagar imposto. Já o brasileiro não, quer dizer, aquele brasileiro que ganha menos que 20 mil reais. Isso não está certo aqui no Brasil, nem a tributação dos dividendos ainda não está certo, mas vamos torcer para que o modelo que vai ser utilizado aqui no Brasil seja uma variação desse modelo que é praticado nos Estados Unidos. É claro que se o governo brasileiro tiver a intenção de continuar fomentando que as pessoas, os brasileiros, continuem investindo na Bolsa, esse é um grande incentivo, porque o número de CPFs na Bolsa hoje já aumentou bastante se comparado aos últimos anos, mas grande parte desses investidores não são pessoas que têm um alto salário. Então se torna aí um estímulo ao investimento, você saber que, teve tributação sobre os dividendos, só que eu não vou precisar pagar, não é verdade? Isso vai interferir até no poder de compra desse investidor, porque ele vai receber uma renda extra de dividendos, mas sem tributação. Além disso, tem até um fator de desigualdade, porque se uma pessoa tem melhor retorno sobre o investimento, uma vez que vai pagar menos tributo, do que uma pessoa mais rica, uma pessoa que tem um salário mais alto, já cria aí um fator de redução de desigualdade, não é verdade? As pessoas mais ricas pagam mais impostos e as menos ricas ou pobres pagam menos. E isso no longo prazo faz toda a diferença. Imagina o seguinte, você ganha 2.500 por mês, 3.000, 5.000, até 10 mil reais. E durante todo o seu tempo como investidor, 5, 10, 15, 20, 25 anos, não pagar a tributação sobre o dividendo recebido de ações pagadoras de dividendos. Pô, isso é ótimo. Bom, então em resumo, essa tributação sobre os dividendos deve acontecer em algum momento, mas existe uma luz no fim do túnel. Vamos torcer, é claro, para que esse modelo praticado nos Estados Unidos seja uma referência, uma inspiração para que seja adotada alguma coisa semelhante aqui no Brasil, para continuar estimulante para o pequeno investidor comprar ações de empresas brasileiras. Seria pelo menos um acerto nessa questão. O fato é que, havendo tributação sobre o pagamento de dividendos, ou quem sabe até tributação sobre o rendimento de fundos imobiliários, o investidor iniciante ou o brasileiro que quer mudar a vida financeira só tem dois caminhos: deixar de investir por causa da tributação ou investir, pagar o imposto e ainda assim construir um patrimônio significativo que vai permitir ele viver de renda. Eu acredito sinceramente que mesmo pagando tributação sobre os dividendos ou rendimento eventualmente no futuro, ainda é muito melhor do que não investir. Mas, como eu falei, vamos torcer para que, caso ocorra essa tributação, que seja pelo menos flexível para os investidores iniciantes ou aquelas pessoas que não têm um alto salário. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço para você. Não deixe de se inscrever, marca o sininho, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.